Tá todo mundo em silêncio mesmo? Sim, aconteceu um silêncio awkward agora. Então, é que eu tava falando com o microfone mutado aqui, por isso que tava em silêncio. Caralho. Mas enfim, acho que é essa, tia, que vai ser a abertura do programa. Oi, eu sou o Montanha, eu sou o apresentador do Nicho, mas eu gravo com o telefone mudo. Pô, Montanha. Acontece. Olá, pessoas, eu sou o João Montanha Dória. Eu sou o Edson Tchê. Eu sou o Fernando Melhor. E este é o Nicho. Aí, galera, começando aqui mais um episódio do Nicho Podcast. Hoje vamos falar numa área que a gente não falou ainda. Vamos entrar em neurofisiologia, numa coisa mais cerebral, né, do que os nossos temas anteriores. Uma conversa mentalmente mais profunda. Talvez mentalmente mais profunda, talvez mentalmente mais perturbada, não sei. Um pouco das duas coisas, eu acho. Provavelmente. E hoje eu tô aqui com ele, meu amigo Chuck, de novo aqui gravando comigo, mais um episódio do Nicho, Chuck. Tamo junto mais uma vez, com muito prazer. Um prazer inenarravelmente quase sexual estar com vocês. Para o 9º episódio do Nicho, né? Quase o 10º aniversário. Quase o 10º, é isso aí. E como convidado aqui hoje a gente tem o colega meu de longa data, né? Entramos junto, fizemos provas juntos em bioquímica que passamos raspando, né, Fernando? Em anatomia, vocês também passaram raspando, não? Não, aí a gente passou bem largo aí em anatomia. Anatomia é o meu forte, cara. Na real, Montanha, eu não sei se você vai lembrar disso, mas a gente fez o primeiro seminário da universidade junto, cara, no mesmo grupo. Biofísica das radiações. Nossa, verdade, cara, verdade. Foi muito cagado esse seminário, né? Foi o primeiro seminário que a gente apresentou na vida. Isso. Tava no mesmo grupo. Chernobyl, né, cara? Nós falando de Chernobyl. Chernobyl, Que isso, galera. Lembrar o nome do último candidato a vereador que vocês votaram, vocês não lembram. Mas lembrar com quem fez o primeiro seminário da graduação, isso faz muito tempo, hein? Cara, isso é memória seletiva, cara. Pois é. A gente lembra do que não importa. É isso que é a verdade. Claro. Mas enfim, então estamos aqui com ele, já falou bastante aí no meio. Fernando Meleu, né? Fez biologia comigo aqui da UFSC também. Depois foi pras partes bioquímicas, fisiológicas aí do mundo biológico. A gente se distanciou um pouco na área acadêmica, mas a gente se unia quando ia pros show de rock, né? Seja bem-vindo ao Nicho, Fernando. Muito obrigado, valeu aí pelo convite, por me receberem aí. É um prazer. Mas é isso aí. Então, nesse primeiro momento, Fernando, a gente sempre faz uma apresentaçãozinha básica da pessoa que a gente traz aqui pro programa. Então, nesse momento, a gente pede que você se auto-apresente. Quem é Dom Fernando o Fefefo? Obrigado por usar meu apelido, cara. Eu não ia deixar passar, velho. Não ia deixar passar. Bom, então eu fiz biologia na UFSC com Montanha, né? Como já falou. E depois de formado, eu fui fazer meu mestrado nas neurociências. Na verdade, durante a graduação, eu passei por um monte de laboratórios lá, até encontrar uma coisa que me deixasse cientificamente e filosoficamente contente, assim. E eu encontrei nas neurociências, laboratório de neurofisiologia. Eu fiz lá meu mestrado e meu doutorado, e eu defendi agora em fevereiro agora, fazer um ano. Uhum. E basicamente é isso. Meus interesses de pesquisa são neuroetologia, né, que é o comportamento animal e como o cérebro controla o comportamento. Isso é o que me fascina na biologia. Mas eu continuo gostando de tudo.
Você chegou a passar por áreas bem diferentes da biologia ou você já começou em áreas correlatas até chegar na neurobiologia? Não, cara, eu fiz estágio com o Benê, trabalhei com as formigas um tempo. Cheguei a fazer um projetinho com a professora Natália, no laboratório de ecologia também. Aí, uns tempos depois, eu comecei a me interessar mais por biologia celular, mas vi que talvez perdesse um pouco da área mais abrangente da biologia, assim, e a fisiologia basicamente é juntar tudo, né? Você pega um pouco da bioquímica, biologia celular, ecologia, então você entende como o animal funciona, como ele se insere lá no ambiente dele. É uma área que realmente me deixou mais assim, feliz fazendo biologia. Mas eu trabalhei com um pouquinho de cada coisa, assim, até me encontrar, assim. Bacana. Ah, legal, bacana. Então é isso aí, com essa apresentaçãozinha, a gente vai agora pro nosso break do escaninho e voltamos na sequência para entrar, então, em definitivo, na tese de doutorado do Fernando. Até daqui a pouco. É isso aí, galera. Chegando aqui para mais um escaninho com alguns recados rápidos para vocês. Para começar, sigam a gente nas nossas redes sociais, facebook.com/onishopodcast. Não deixem de curtir a página do Explora Web Magazine também, facebook.com/Explora Magazine. Se você quer falar comigo, você pode me achar no Twitter, @montanhadoria. E não deixe de assinar o nosso feed, feeds.feedburner.com/onisho, ou então, se o nosso feed pelo iTunes, é só procurar a gente lá, o Nicho Podcast. Além de seguir a gente nas redes sociais, a gente pede que vocês comentem, façam um comentário, seja no Facebook, seja no post do site, seja por e-mail, onishopodcast@gmail.com. A gente responde todos os e-mails que chegam e agradece muito a sua participação. E deixar o nosso recado aqui também sobre o financiamento coletivo que a gente falou no nosso último episódio do Último Tubarão, documentário sobre o declínio das populações de tubarão no sul e sudeste do Brasil. A gente está no ar, longe da meta ainda, então entre lá em catarse.me/oultimotubarão, o link vai estar no post. Escolha a sua recompensa, você pode doar a partir de R$1, é bem simples, não tem problema. Deixe lá a sua contribuição e faça esse sonho se tornar uma realidade. catarse.me/oultimotubarão. É isso aí, voltamos com o podcast com o Fernando agora, que tá muito bacana, e vamos descobrir mais sobre as pombas. Voltando agora para entrar definitivamente na tese de doutorado do Fernando aqui, né? A gente tem a tese de doutorado dele que foi no programa de pós-graduação em neurociências da UFSC, que tem como título A imobilidade tônica em pombos, columba lívia, aspectos etológicos, fisiológicos e neuroanatômicos de uma resposta defensiva a uma ameaça inescapável. Olha, de todos os títulos, Chuck, que a gente já teve até agora, acho que esse é o mais louco, assim, né? Impactante. Não é, cara? Ó, resposta defensiva a uma ameaça inescapável. Quem era a ameaça inescapável é bom a gente determinar. Era você, né, Fernando? Sim, eu sou uma ameaça inescapável para a maioria das pessoas. Provavelmente você decapitava pombas, é isso? Cara, eventualmente sim, mas não era essa a ameaça inescapável. Mas eu ia falar que começou mal, né? Começou quadradão, assim, o cara começa a ler o título, parece aquele título que todo mundo faz, né? Compridão. E aí chega no final, esse desfecho incrível. Fernando, tá de parabéns. Muito obrigado. O plot twist do trabalho é a ameaça inescapável. Tinha que ter alguma coisa metal no título. Bota fé. Então
Então, pra começar, a gente sempre faz uma coisa que puxa algumas coisas do título e tal, né? A ameaça inescapável tá diretamente ligado, né, com a imobilidade tônica. Sim. Que é o objeto de estudo o fenômeno fisiológico que você analisou no teu doutorado. E acho que é legal a gente começar por ela, né? O que é essa imobilidade tônica que você tá investigando aqui no teu doutorado? Então, a imobilidade tônica é um comportamento que acontece em diversos grupos. Na verdade, todos os grupos de vertebrados têm imobilidade tônica, não necessariamente todas as espécies, mas um grande número de espécies já foi observado isso. É aquele comportamento de fingir de morto face a um predador. Então, bem famoso no Gambá, né? Até sim. Aquele filme de animação lá, Era do Gelo, tem os gambazinhos que fingem morto quando o falcão passa por cima e tal. É um comportamento que é bastante famoso no Gambá, né? Principalmente o Gambá americano de Delphis virginiana. Uhum. E é um comportamento que existe em vários animais, assim, né? Porquinho da Índia, coelho. Muita gente faz... você consegue encontrar vídeos na internet de pessoas fazendo isso como uma curiosidade, assim. Então, a pessoa pega o coelho de estimação, vira ele de barriga pra cima lá e ele fica paradinho lá. Na verdade, esse é o comportamento de imobilidade tônica. Então, é como se fosse o último recurso, a última linha de defesa contra o predador. Quer dizer, o predador pegou o animal, ele finge de morto, se o predador bobear, ele tenta escapar de novo. E esse é um comportamento que, durante muito tempo, foi visto como uma curiosidade, assim. Os caras chamaram de hipnose animal, né? Tem diversos nomes para isso. Na minha vaga ignorância fisiológica, imobilidade tônica é a mesma coisa que tanatose ou são coisas diferentes? Então, não necessariamente, né? Tanatose não está necessariamente ligada a um estímulo de um predador, um estímulo direto, né? Se eu não estou enganado, tanatose também é dado o nome daquela queda metabólica que acontece, por exemplo, em certas épocas do ano, né? Tipo, estivação, tanatose, eles têm correlato, não é isso? Mobilidade tônica é o nome que se dá a esse comportamento face a um estímulo externo, normalmente um predador, né? Uma coisa que contém o animal e ele entra nesse comportamento. Então, ave tem bastante disso, galinha, pombo, alguns passeriformes, né? Alguns passarinhos fazem isso também. E a gente foi querer estudar o que é isso de verdade, né? Porque não tem muitos estudos assim sistemáticos sobre como o cérebro controla isso, né? Então a gente foi estudar isso aí. Você tem a descrição do fenômeno, mas não tem a análise fisiológica mesmo de como que ele é ativado e como que ele funciona fisiologicamente, é isso? Então, tem muito problema, porque o primeiro relato desse comportamento é de um trabalho de 1670, tá? Então, assim, desde essa época as pessoas têm estudado isso. Tem até tem uma passagem do livro do Darwin que ele fala algumas coisas sobre mobilidade tônica, Pavlov e tal, mas é sempre assim uma coisa meio anedótica, assim. O cara descreve o fenômeno e mal e mal descreve o fenômeno e vai. Então, até mesmo para pombo não tinha uma descrição assim mais pormenorizada de como é esse fenômeno. Ela falava assim, o animal finge de morto. Mas na verdade não é uma coisa assim, 0 ou 1, assim, ele tá vivo, ele tá morto. A gente foi capaz de descrever na tese diversos movimentos que ele tá parado em mobilidade tônica, então ele tá... O que você faz? Você contém o animal, depois você contém ele por uns 30 segundos, depois você libera ele, né? Assim, com a barriga pra cima, com o ventre pra cima, né? Então numa posição invertida. Quando você libera ele, fica lá. Isso pode demorar alguns segundos ou até, sei lá, algumas horas. O pombo que mais ficou lá foi 1h45. Mas ele não fica, ele não desliga assim, ele não fica fingindo de morto. Então ele ainda mede o ambiente, ele tá alerta, então ele tem movimentos bem sutis com a cabeça, ele tem movimentos oculares, ele vai medindo o ambiente, porque a hora que, qual é a ideia? A hora que alguma coisa no cérebro dele diz assim, ok, pode fugir, ele foge. Só que coisa é essa? Ele tem que ter uma aquisição sensorial, né? A gente não conseguiu ver exatamente qual que era, mas ele não tá desligado, ele não tá morto, ele tá ali parado. Se fazendo de bobo. Se fazendo de bobo. Mas é importante que a maioria das descrições é essa. Você fala assim, ele tá fingindo de morto. É bem diferente o que ele tá fazendo de fingir de morto. Fingir de morto é um significado que os humanos deram pra aquilo ali, né? Sim. Ele tá ali que nem os caras na nave junto com o alien ali. Segura tudo, não faz nada. O alien passa reto e não perceber eles. E aí eles se mandar.
é o significado que a gente dá para esse comportamento. Mas ele tá alerta e os estados de alerta dele variam. Né? No começo do comportamento, pelo menos os pombos, eles ficam bem alertas, assim, não pisca, fica com o olho aberto, né? Depois eles começam a entrar aí vai variando, algo né? que parece som, é uma coisa meio maluca. E aí você fez esse experimento e tal, pra finalmente então sistematizar isso com a pomba, né? Columba livia, que é essa pomba comum, né? É isso? Isso, um pombinho da praça. Isso, é. E aí vem a pergunta, né? Todo mundo conhece a pomba, mas ninguém conhece a pomba, na verdade, né? Quase todo mundo. Tem gente que conhece a pomba bem. Tem. Tem gente que dá de comer pra pomba. Tem gente que tenta comer a pomba e não consegue. Tem gente que tenta comer a pomba e não consegue. Isso tudo tá relacionado com o meu trabalho, cara. Lógico, o teu trabalho é multicultural, velho. Estamos juntando os links. Quer dizer então que a pomba se finge de morta quando alguém tenta comer ela ou não? Essa é a ideia geral, né? Isso explica muita coisa. Que bosta. Mas enfim. Como eu tava falando, a gente conhece a pomba de ver na rua e tal, mas na verdade a gente não sabe praticamente nada sobre ela, né? E o grupo que ela representa, assim. Pelo menos quem é um ser humano normal aí, né? Então, quem que é a pomba, o grupo que ela pertence, comportamentos que ela tem e tal, normal. Não sei se você chegou a entrar em algo assim quando você tava estudando e usando ela como objeto de estudo, mas fala um pouquinho pra gente sobre a pomba de um modo geral, assim. Assim, essa pergunta é interessante, é verdade, assim, esses animais, eles vivem do nosso lado, assim, nas cidades ali, e ninguém dá muita bola pra eles, né? Mas a gente tem que fazer uma pergunta interessante, que é a seguinte: o que faz com que esses animais consigam viver na cidade, que é um ambiente basicamente terrível para a maioria das espécies, né? Um ambiente que tá sempre mudando, cheio de ameaça, cheio de carro, gente, um monte de coisa ali que mesmo o rato não utiliza esse ambiente do mesmo jeito, né? O rato se esconde, né? Só sai de noite. E pombo tá ali, né? No mesmo lugar que a gente, no mesmo ambiente que a gente. Parece estudar medo em pombo é um negócio interessante, porque o bicho parece que não tem medo, né? Já chegou perto do pombo, ele só meio que olha pra você e dá um passinho pro lado. Agora é interessante que, assim, pombo é um columbiforme, né? Então ele não é... trabalhar com galinha, por exemplo, seria um pouco diferente, porque os galiformes foram muito selecionados, né? Galinha, codorna, não sei como foi usado pra corte, quer dizer, isso foi muito selecionado e o pombo continua assim, mais ou menos como ele era quando ele começou a utilizar a cidade, né? O nosso animal também que a gente usa no estudo não tem nenhum tipo de seleção, assim, né? Pra ter uma linhagem, nada. É um pombo normal. E tem uma história interessante, assim, que da mesma grupo aí dos columbiformes, tinha uma outra espécie chamada de pombo passageiro. Vocês já ouviram falar de espécie, se não me engano, é Ectopistes migratório. É uma espécie que está extinta. Mas assim, em 1860, lá para 1800, ele era a ave mais comum do continente americano. Assim, chegou a registros assim lá por 1800 de até 2 bilhões de indivíduos fazendo revoada assim, por cima de uma cidade dos Estados Unidos. Eita. E esses animais, eles acabaram, acho que o último espécime, né? Era um pombinho passageiro que morreu em 1914 num zoológico lá nos Estados Unidos. Esses animais parece que morreram porque com a industrialização, né? Essa espécie foi extinta por causa da industrialização e do aumento das cidades. Então esses animais não tiveram a capacidade de sobreviver na cidade, né? Com o desmatamento e tal, com a diminuição das áreas verdes e tal. Em contrapartida, esse primo lá, que é o columba livia, é um cara que se deu, não só sobrevive na cidade, mas é um cara que se deu muito bem na cidade. Uma espécie que se dá muito bem. E a minha pergunta maior é assim, o que faz com que esse animal, que é o columba livia, se dê tão bem nesses ambientes? Tem um primo dele que é muito próximo, que basicamente tinha os mesmos hábitos alimentares, os
usava o mesmo habitat se dê tão mal, né? Se tenha se dado tão mal. Alguma coisa no comportamento dele, consequentemente no cérebro dele, tem que ter uma adaptação que permite com que ele, né, permite que ele se vire nesse tipo de ambiente. E normalmente são dois comportamentos chaves, né, que fazem com que o animal possa se dar bem no ambiente urbano, que é uma plasticidade do comportamento alimentar, quer dizer, ele pode comer qualquer coisa, mas também consegue achar comida, né, consegue pegar comida onde tem. E um balanço entre isso e o comportamento defensivo, né, que eu tô com fome, mas eu também tô com medo. O problema é que uma hora eu tenho que parar de ficar com medo e começar a comer, porque senão eu vou morrer de fome, né, um balanço. E isso na cidade é muito, muito importante, porque o ambiente toda hora muda, aquele ambiente meio perigoso para ele tem que se dar, poder comer qualquer coisa e se virar com os perigos que venham. E o pombo faz isso muito bem. Então a minha ideia era estudar comportamento defensivo em pombo e tentar achar aí qual é, o que no cérebro dele, o que ele tem que permite que ele faça isso e os outros caras não tem. Uma codorna, se soltar uma codorna lá no meio da cidade, ela morre. Acabou. É verdade. Até porque a gente até poderia comer codorna, mas já pombo, né? Pombo não deve ninguém comer, não. Pombo é uma iguaria em certos lugares, cara. A galera come pombo, velho. Em Portugal é comum o cara fazer sopa de pombo. Tipo, caçar pombo na praça pra fazer sopa? Acho que eles criam, né? Mas acho que seria outro problema. Né? Bem cozidinho. Bem cozidinho. Dá outra. Massa. Essa é uma pergunta que já leva a outra, então, né? Que é o que levou você a fazer esse experimento, né? E aí, então, falando do animal já, a gente já tem essa ideia de que, né? Essa curiosidade de, opa, o que tem nesse bicho que ele sobrevive aí e os outros não, né? Já é uma parada. Mas vamos falar, então, a motivação por trás de fazer esse trabalho. O que levou você, nos seus estudos e tal, a ter esse questionamento e a escolher fazer esse trabalho sobre a imobilidade tônica em pombo? Eu acho que, embora essa pergunta ela pode ser feita de uma maneira mais objetiva, embora você goste muito de pomba, o que você levou por trás? Eu não sei como responder isso, cara. Então, o que você não consegue responder essa pergunta, Fernando? A pergunta do Chuck era mais complicada que a sua, cara. Tu tá respondendo do melhor jeito possível. Bom, na verdade, como eu comecei a estudar pombo, foi uma coisa meio do acaso, assim. Eu comecei num laboratório que trabalhava com rato, como a maioria dos laboratórios de neurociência, né? E um dos laboratórios, o laboratório do professor Marino, ele se interessa mesmo pelo comportamento de ave. O negócio dele é estudar pombo. E quando eu entrei no laboratório, recém começando ali, ele me pegou e me mostrou esse comportamento da imobilidade tônica lá. Eu achei aquilo muito estranho. Como é que o bicho fica parado daquele jeito? Quer dizer, um bicho que normalmente estaria voando, como é que ele fica parado daquele jeito lá? Porque você se contém ele rapidinho, assim, por uns 30 segundos, ele fica ali. É bizarro mesmo. Né? E no final eu fui estudar outra coisa no mestrado, mas eu continuava também de comportamento defensivo, mas eram outros comportamentos, né? Como ele lida num ambiente novo, por exemplo, ou com uma ameaça externa, um objeto estranho, né? Eu queria saber como é que ele lida com isso, mas eu acabava fazendo imobilidade tônica nesses animais e correlacionava, né? O tempo de imobilidade tônica com o tempo de aproximação do objeto ou outros comportamentos. E no final, quando eu terminei o mestrado, eu falei pro meu orientador, eu quero entender como é que funciona esse negócio de imobilidade tônica aí, porque é muito estranho e eu ter curiosidade. Então, na verdade, é uma coisa meio autoindulgente, assim. Eu fiz porque eu queria fazer, porque eu queria saber como é que funcionava. Não tem uma justificativa melhor que essa, assim.
Só, boto fé. E as variáveis que você escolheu é algo que já tá na literatura, que já é algo que em trabalhos sobre mobilidade tônica, seja com o bicho que for, se costuma verificar essas variáveis, ou é algo que você pensou que seria mais interessante verificar do que o normal, assim? Essa pergunta é uma boa, assim, normalmente esses estudos, quanto ao comportamento em si, o pessoal estuda que é a duração de mobilidade, que é quanto tempo o animal fica parado, né? E o número de vezes que você tem que conter para ele entrar em mobilidade tônica. Porque você faz uma contenção, o animal às vezes não entra em mobilidade, às vezes entra. Então você faz algumas contenções, então você estuda o tempo que ele fica e quanto tempo demora para você induzir esse comportamento. Isso no comportamento. Mas observando isso, né, observando esse comportamento durante alguns anos, eu fui vendo que não era só isso, né? Como a gente já comentou, ele faz outras coisas. Ele tem movimentos com a cabeça, ele tem movimentos com o olho e tal. E isso também acabei escolhendo como variável de análise. As outras coisas que acontecem daí fisiologicamente, a gente consegue analisar fácil o comportamento, né? O que está acontecendo por dentro do animal é outro esquema, né? E aí eu fui ver coisas que eram também relevantes para situações de ameaça, situações de estresse, né? Então fui quantificar frequência cardíaca, temperatura corporal, temperatura externa, temperatura interna. São coisas que normalmente são modificadas durante situações de defesa, né? E a minha pergunta, que era mais neuroanatômica, que era que regiões do cérebro que estão controlando esse comportamento, quer dizer, que estão ativadas durante o comportamento de mobilidade tônica. Isso é uma coisa quase inexplorada, assim, tem alguns poucos trabalhos, assim, normalmente em mamífero, né? Tem um trabalho um pouquinho da Índia lá, que explorou isso aí, e ninguém foi ver o cérebro inteiro, né? Eu fui observar lá de uma ponta a outra, né? Tirando a medula espinhal, tudo que tinha no meio eu vi. Então isso é uma coisa que ninguém pensou em fazer até agora, assim. Normalmente tem alguns estudos usando o eletroencefalograma também, de algumas regiões muito específicas, mas um mapeamento assim, global do que está acontecendo em áreas que sejam relevantes para a defesa, né? Não tinha. Então foram essas coisas que eu decidi analisar. Massa. Shut up and sit down. Doutor Fernando, então você estudou o comportamento das pombas, né? Como que elas se comportavam por dentro e por fora, né? Mas a pergunta que eu tenho é se você faz ideia se no ambiente real, assim, né? Enquanto a pomba está desempenhando o seu papel, né, no seu nicho, e o que induziria ela a ter imobilidade tônica, ou se ela teria imobilidade tônica na vida real, sem alguém contendo o animal e virando ele de barriga para cima. Isso é uma boa pergunta. Na verdade, tem alguns relatos assim, de que isso acontece na natureza, ou vou chamar de natureza, mas no habitat dele, que na verdade é uma cidade, né? E eu já vi alguns vídeos disso acontecendo, o falcão pegando pombo lá, e a hora que o falcão bobeia, o pombo vai embora. Mas é uma coisa que é mais difícil estudar num ambiente que não é controlado, né? Você pode ficar lá observando o pombo numa praça uma vida inteira e nunca ver um ataque de falcão e nunca ver mobilidade tônica, né? Quer dizer, é bem difícil estudar esse fenômeno, porque ele não é um fenômeno muito comum, tá? Isso é verdade, não é uma coisa que acontece com tanta frequência, assim. Mas sim, tem alguns relatos que isso acontece no habitat dele mesmo, assim, sobre condições mais naturalísticas, assim. Mas eu te pergunto isso porque como você comentou, é um comportamento que acontece com vários grupos animais, muitas vezes vinculado com essa questão do comportamento de predação, né? Uma defesa é uma resposta de uma predação de uma outra espécie. Mas no ambiente marinho, como algumas espécies de tubarões, talvez todas, mas algumas com certeza, também existem locais onde o pessoal induz imobilidade tônica num predador de topo, que teoricamente não tem predador. Justo. Então, talvez fosse um animal que eu não esperasse ver imobilidade tônica como um comportamento natural, né?
isso é verdade. Isso é uma coisa que eu levantei no final da discussão da tese lá também. Porque assim, o tubarão é um exemplo realmente interessante, porque ele não tem predador e você, mesmo que tivesse predador, um animal marinho, ele ter uma posição invertida, como se faz no tubarão, você pega e inverte a posição dele, ele entra lá em mobilidade tônica. Aquele comportamento é realmente, né, uma coisa anti-predação. Na verdade, a minha interpretação para a coisa é que isso provavelmente é um reflexo, né, do modo como o cérebro tá, como vamos dizer assim, do jeito que os fios se ligam lá no cérebro, né? Então aquilo é um reflexo de alguns circuitos cerebrais, que em certas situações é muito benéfico você ter quando você escapa do predador. Em outras situações ele tá lá, mas é uma coisa neutra, né? Não vai fazer diferença nenhuma pro tubarão se ele nunca entrar em mobilidade tônica. O interessante é que tem um estudo onde os caras fizeram imobilidade tônica em diversas espécies de elasmobranquios em um aquário, né? E normalmente os veterinários fazem isso porque eles induzem mobilidade tônica para tirar lá sangue do animal, para ver como é que ele tá, né? Para fazer os exames de rotina, né? Da manutenção do aquário. E os caras foram ver e viram que esse comportamento de mobilidade tônica no tubarão também induz um monte de outras modificações fisiológicas que a gente vê, por exemplo, um aumento de frequência cardíaca, aumento de glicose, sabe? Aumento de hormônios relacionados com o estresse, como cortisol, no caso de elasmobranquio, né? No caso de pombo é corticosterona. Mas, então parece assim, que é um circuito encefálico lá que quando você inverte o animal lá e contém os movimentos dele, faz tudo isso, tá? E às vezes isso em situações de predação ele é útil e outras vezes nunca vai acontecer. Então aquilo continua, né, sendo passado lá, né? Aquelas teorias de neutralismo lá que a gente tem. Bota fé. Essa é uma pergunta bem legal, assim. Talvez interpretar isso como sendo um mecanismo de defesa contra predador é uma coisa meio que não é exatamente correto, né? Ele funciona como isso. É uma interpretação que a gente dá e fala, mas aí estaria sendo meio teleológico se eu falasse isso serve para isso. Tônica existe para fugir do predador. Não, ela existe porque ela existe. É uma consequência de outras coisas. Sim. Mas às vezes é útil, às vezes não é. Sim, a evolução, né, ela não tem objetivo, né? Ela simplesmente acontece. Tá dando objetivo uma coisa que não tem objetivo. Exato. Eu prefiro essa ideia mais neutralista de que isso é uma consequência dos circuitos encefálicos. E do jeito que o cérebro se desenvolve, é até esperado que muitos comportamentos sejam consequências de alguns circuitos que têm que existir por outros motivos e acabam fazendo esses comportamentos que a gente vê. E aí a gente entra então agora, já que a gente já discutiu várias coisas aqui sobre as pombas e tal, vamos entrar nos experimentos mesmo agora que você fez, né? E vamos começar explicando então a organização deles, assim. Você já falou um pouco das variáveis que você mediu, do tempo da imobilidade, do olho e tal, temperatura do corpo, a frequência cardíaca e uma série de outras coisas, mas a gente tem todos eles organizados em 3 grupos, né? Basicamente. Sim. Um que você tem a imobilidade tônica, um que você só manipula e o controle. Explica pra gente um pouquinho qual é a diferença entre esses 3 grupos que você usou para comparar e qual a importância de você ter esses 3 grupos pro teu resultado do experimento. Isso é uma coisa legal porque os estudos foram feitos com mobilidade tônica nos anos 70, que isso parece que entrou numa moda assim, nos anos 70 e depois meio que morreu. Eles só usavam 2 grupos normalmente, né? E não tinha esse grupo manipulado. O grupo manipulado é porque eu queria saber o que era realmente feito da imobilidade tônica e o que era feito de um estresse de manipulação que eu fosse fazer no animal. Então eu tenho sim 3 grupos. O grupo que é o naive, né, o ingênuo, quer dizer, não faço nada com ele. Então é o basal, eu comparo qualquer variável que eu esteja fazendo com os outros grupos. Depois eu tenho um que eu tiro da gaiola, levo para a mesma sala onde eu faria imobilidade tônica e só manipulo ele. Então não induzo imobilidade tônica, então não viro ele de barriga para cima, lá, decúbito dorsal e bloqueio os movimentos dele. Eu só, né, faço uma manipulaçãozinha com ele. E o outro que eu induzo imobilidade tônica. Então eu consigo separar o que é
uma coisa que é uma consequência que acontece com a imobilidade tônica, né? Uma coisa que é a ativação daqueles circuitos cerebrais que são ativados durante a imobilidade tônica, o que eles fazem e o que é o estresse de eu pegar o animal e levar para outra sala. Porque eles normalmente o pombo não gosta muito que você faça isso, né? Separe ele dos colegas de gaiola dele. É um animal social e isso sempre causa um certo estresse pro animal. E a contenção também, né? Eu ficar manipulando o animal, ele não fica muito feliz com isso aí. Então eu fui tentar separar o que era realmente a ativação da circuitaria, né? Que é ativada com a mobilidade tônica e o que é outro tipo de estresse. E tem bastante diferença, né? Em certas variáveis, por exemplo, temperatura corporal, só o fato de eu tirar ele da gaiola, levar para outra sala e manipular ele um pouco, ele também tem um aumento de temperatura corporal. Do mesmo jeito que ele tem um aumento quando eu induzo mobilidade tônica. Então não é uma consequência da imobilidade tônica, é uma consequência desse estresse que o animal está passando, né? Assim, momento de desagrado dele. Então, se eu consigo discriminar o que é realmente só desse comportamento e o que é uma resposta geral a estresse em geral, né? Uma coisa mais abrangente. Massa. E aí, em todos os experimentos, então, você tinha esses 3 grupos, né? Sim. E vamos entrar no experimento, então, agora, e aí a gente fala um pouco sobre como é que você fez cada teste, o que você media e tal, e já entrar nos resultados já direto pra falar um pouquinho sobre o que você encontrou, então, por exemplo, e vamos começar com os comportamentais, né? Que seria que até você já falou do tempo de mobilidade tônica, da frequência de mexer o olho e tal. E o que você mediu, então, de padrão comportamental e que resultado você encontrou aí? Bom, a primeira coisa que eu medi, né, quanto à mobilidade tônica, foi uma coisa que era mais ou menos curiosa, assim, foi descrever o comportamento, né? Então, eu notei que esses animais que ficavam muito tempo em mobilidade tônica, esse tempo varia, então isso já é meio complicado fazer esses experimentos, porque num grupo de animais que eu receba lá, um animal vai ficar pouco tempo em mobilidade tônica, outro vai ficar muito tempo em mobilidade tônica, esse tempo varia, né? Mas uma coisa que eu notei foi que os animais que ficam muito tempo em mobilidade tônica, para mais de 20 minutos, meia hora, assim, eles começam a apresentar sinais comportamentais de sono. Então, o animal começa com... Se você for analisar o movimento da pálpebra, logo que você começa em mobilidade tônica, tem uma frequência muito baixa de pálpebras fechadas. Ele fica com o olho aberto, assim, né? Então ele fica meio com o olho vidrado aberto, assim, ele pisca bem pouquinho. Depois que o tempo vai passando, começa a aparecer uns movimentos lentos, assim, de pálpebra, que quando você faz um EEG no pombo, se correlaciona mais ou menos com drowsiness, né? Que é tipo sonolência. É o comecinho de um sono, assim, né? Então o EEG, o eletrocefalograma, começa a ficar sincronizado. Isso a gente entende que é um comportamento de sonolência, né? De sono. E depois de uns 10 minutos em mobilidade tônica, o animal fica com o olho completamente fechado. Parece que ele entra num comportamento de sono mesmo. Parece que ele está dormindo. O que, por si só, é muito estranho, porque você vai falar de novo, né? Aquele papo se é um comportamento antipredador mesmo. É um comportamento antipredador que você tem uma ameaça, mas o bicho dorme. Pois é, é completamente contra-intuitivo a coisa, né? Jamais ele vai perceber o momento de fugir se ele estiver dormindo. Por outro lado, existe uma certa... uma coisa mais teórica, né? De um cara chamado Juan Delius, que ele diz que depois de todo experiência estressante, durante a experiência estressante acontece uma superativação de regiões do cérebro, e depois a superativação é contrabalanceada com uma desativação, uma diminuição da atividade, que culmina com sono. Isso chamam comportamentos consumatórios, né? Isso acontece um monte de coisa. O animal come, aí ele se limpa, bebe água e dorme. Então é sempre assim uma sequência. Então o animal briga lá, você tem um encontro agonístico, o co-específico fecha o pau lá, eles fecham o pau, daí ele vai lá, se limpa e dorme. Parece que é sempre assim uma desativação que se segue depois de uma experiência estressante. Então eu não preciso me preocupar e eu tenho já a desculpa pronta pra dar depois de que a gente vai pra dormir depois. Então fechou. Puta que pariu, montanha. Não sei se seria bem interpretado colocar desse jeito. Você tenta e depois me avisa.
assim, parece contraintuitivo, mas tá dentro da ideia desse cara, assim, de processo de desativação. Mas o interessante é que o bicho parece realmente dormir. Assim, o que eu não consegui fazer, que eu queria ter feito, mas não consegui, foi ter feito o eletroencefalograma nesses animais durante a imobilidade tônica. Só que isso ia ser bem mais complicado de fazer experimentalmente. Assim, tinha algumas limitações que eu não consegui resolver e acabei não fazendo. Mas esse é um resultado bacana, assim, parece ser explicado por essa teoria. E outra coisa que, assim, um dos motivos pelo qual eu não fiz o eletroencefalograma é que você, para fazer isso, você tem que juntar um número bastante grande de animais que fiquem um bom tempo em mobilidade tônica, né? E eu fiz lá uma pesquisa na população toda lá, então eu venho fazendo imobilidade tônica nos pombos desde, sei lá, da minha graduação lá, eu recebo um grupo de animais, faço e depois faço outro experimento com eles, seja. Então eu consegui juntar um número grande de animais, assim, uns 120 e poucos animais, acho que foi 123 no final. E eu vi que, assim, tem uma grande parcela da população que faz imobilidade tônica entre 10 segundos e 10 minutos, assim. Tem uma parcela muito pequena que fica muito mais tempo que isso, e tem os animais lá, acho que os 5% dos animais são refratários, não importa, você faz imobilidade tônica e o bicho não entra em imobilidade tônica. Então tem uma variabilidade grande, assim, desse comportamento dentro da população lá que eu trabalhei. Isso talvez seja de se esperar, tendo em vista a origem, né, desse fenômeno, né, evolutivamente. Não é algo muito útil, digamos assim, pro tempo todo, para que seja selecionado muito forte, né? É isso, não tem tanta pressão assim, né, pra se todos os animais entrem em mobilidade tônica, porque eles sempre são predados, isso sempre acontece, e quem não faz mobilidade tônica morre, então não tem muito disso, assim. Então o comportamento ele não é tão, assim, bem focado na população, quer dizer, você tem uma variabilidade bem grande. E esse é um dos motivos pelos quais eu gosto daquela explicação mais neutralista de onde saiu esse comportamento, por causa desses dados de população que eu tenho. Massa. Mas aí para alguns bichos você fez a parte fisiológica, né? De medida de temperatura e de frequência cardíaca, né? E depois a neuroanatomia é outra coisa, né? É outra história. Eu fiz medida de temperatura externa, né? Usando uma câmera infravermelho, e fiz temperatura interna. Agora, temperatura externa é um problema porque eu não tenho como, usando a câmera que eu tinha lá, eu não tinha como fazer os 3 grupos experimentais, né? Porque é um problema de foco, né? Se o animal anda, por exemplo, o animal que eu tô manipulando, enquanto eu tô manipulando, tá pegando a minha temperatura, né? Então eu não consigo separar o que é o animal e o que sou eu. E o animal, por exemplo, o ingênuo, quer dizer, o cara que não passa por nada, tá na gaiolinha dele, ele não pode estar em movimento, né? Porque a câmera que eu usava não tinha um alto foco, né? Então quando o animal sai do foco da câmera, ela perde a leitura de temperatura. Então eu fiz só nos animais de mobilidade tônica, fiz uma estatística mais um pouco diferente, assim, mas eu consegui ver que a temperatura externa dos animais ela cai, né, conforme o tempo de mobilidade passa. Então o animal vai esfriando a parte externa, que talvez seja consistente com uma vasoconstrição periférica. Então, né, o animal está trocando calor ali, e aí quando eu faço mobilidade tônica é seguido de uma vasoconstrição que impede essa troca de calor. E isso é interessante, porque o contrário acontece com a temperatura interna, né? Então, enquanto o animal esfria externamente, ele esquenta internamente. Quando eu meço a temperatura interna do animal, da cavidade celomática, eu vejo um pico de temperatura, um aumento de temperatura quando ele entra em mobilidade tônica. Só que isso acontece exatamente igual no manipulado. Então, assim, esse aumento de temperatura parece ser uma consequência geral do estresse e não uma particularidade da imobilidade tônica. Bota fé. E aí você fez a frequência cardíaca também, né? Isso. A frequência cardíaca também medi. O jeito que eu medi foi o mesmo jeito da temperatura, na verdade. A gente colocou um sensor miniaturizado, que é do tamanho de um comprimidinho desses de antibiótico, assim, aqueles que tem 2 cores lá, aquelas dragas. Ele é feito para camundongo, então ele é bem pequenininho, e aí você faz um pequeno procedimento cirúrgico, coloca implanta na cavidade celomática lá do animal, faz uma cirurgiazinha, e depois que ele se recupera, é um equipamento que mede por telemetria. Então ele tem uma base lá, e aquele sensor fica enviando leituras de frequência cardíaca e temperatura para o computador, né? Então medi da mesma forma. E aí eu vi que a frequência cardíaca também aumentava com a imobilidade tônica. E também aumentava no manipulado.
Mas aí vem a coisa interessante. No animal manipulado, a frequência cardíaca se mantém alta, mesmo depois que eu coloco o animal de volta na gaiolinha dele, assim. Então, ela permanece alta, acho que por mais de meia hora, assim, ele continua tendo uma frequência cardíaca mais alta. Mas na imobilidade tônica, ainda quando ele está durante a imobilidade tônica, nos primeiros 10 minutos, a frequência cardíaca já voltou pro basal, assim, que de novo parece ser aqueles processos de desativação. Você tem uma ativação forte, na verdade um aumento da atividade cardíaca, lá, um aumento da atividade simpática, e depois você tem um aumento da atividade parasimpática, quer dizer, o coração volta a diminuir, mas durante a imobilidade tônica, do manipulado não, permanece alto. Pois é, isso é louco, né, cara, essa parada ali. Ele dá um pico gigante, depois cai muito rápido pra... muito mais rápido do que o sol manipulado. Quer dizer que, assim, alguma coisa durante a imobilidade tônica está favorecendo a atividade parasimpática. É uma atividade, quer dizer, que não é a resposta ao estresse. Está puxando a frequência cardíaca que volta para a linha de base dela. Uma coisa que não acontece quando eu só manipulo. Isso eu acho interessante, assim. Sim, com certeza. Parece ser mais, assim, você pode tentar explicar a imobilidade tônica não como um comportamento em si estressante para o animal, mas como uma forma de lidar com o estresse. Se você parar para pensar que se o pombo tiver foi predado lá, o predador chega e prende ele lá, aquilo é uma experiência que é muito estressante. Mas um jeito dele lidar com aquilo é entrar em mobilidade tônica e relaxa. É aquela coisa, se ele morrer, morreu. Se não morrer, ele também não vai traumatizar por causa daquele evento. E aí tudo isso, né, você tentou ver aí com uma relação da anatomia do cérebro também, né? Como é que foi esse esquema de verificar que parte que ativa, desativa e tal? Essa parte eu tenho que confessar que eu não entendi direito. Vamos começar falando... você com certeza entendeu melhor que eu. Mas enfim. E aí você fala no teu trabalho o tempo todo de Cfos, né? Que é uma proteína, isso, que é expressa no cérebro, em algumas células. E ela... O que ela é indicativa quando ela existe ali, né? Que foi o que você usou na tua preparação do tecido. Depois a gente fala disso, do tecido cerebral e tal. Que você marcava onde tinha essa proteína. O que ela faz ali no cérebro? Ela é indicativa de quê? Então, ela é um correlato da atividade neuronal. Você pode medir a atividade neuronal de formas mais diretas, mas mais invasivas, né? Então você pode colocar um eletrodo lá numa região do cérebro, fazer registro de potencial de campo, né? Fazer EEG, fazer potencial de campo pequeno, seja. Mas você tem que colocar eletrodo no animal. Isso em si é um problema, você precisa de amplificador. Outro jeito de fazer isso é fazer métodos bioquímicos, né? Essa proteína Cfos é um produto de um gene de resposta imediata, que a gente chama, né? Que na verdade está abaixo de uma cascata daquelas quinases induzidas por cálcio, né? Então quando o neurônio lá dispara o potencial de ação, entra cálcio no neurônio e essa proteína começa a ser expressa. Então, na literatura, né, é bastante usado para correlacionar com a atividade neuronal. Então, verificaram que, dado um estímulo, qualquer que seja, uma hora e meia a 2 horas depois do estímulo, essa proteína atinge o pico de expressão dela. Então, se eu faço um estímulo agora e processo o cérebro desse animal 1 hora e meia, 2 horas depois, eu consigo, por imunistoquímica, achar essa proteína no cérebro, daí eu conto lá quanto que tem, quanto que, né, que tem mais do que o meu controle, menos que o meu controle não tem estímulo nenhum, e verifico se aquela região do cérebro foi ou não mais ativada ou menos ativada que o meu controle. Então, obviamente tem alguns problemas, né? Ela é uma fotografia parada no tempo, assim, eu não sei o que aconteceu durante a imobilidade tônica ou durante qualquer estímulo que eu tenha dado. Eu sei que 2 horas depois que eu fiz alguma coisa, aumentou ou diminuiu a quantidade dessa proteína numa região do cérebro. Isso é legal, porque os caras fizeram isso antigamente, nos anos 70, os caras fizeram isso com o som, por exemplo. Então, pega um rato lá, joga uma frequência
que você conhece, e aí você processa o cérebro e você consegue ver certinho as áreas auditivas do cérebro que processam aquela frequência, porque aquelas áreas foram tipo, tem mais CFOS. Uhum. Então os caras conseguem mapear certinho, por exemplo, o colículo inferior lá, qual área daquela região que é auditiva processa que tipo de frequência, né? Porque os neurônios respondem a frequências diferentes. Então você vai acabar no cérebro com uma organização de frequência. Então é uma coisa que se faz, assim. E eu fiz com a imobilidade tônica, né? Então mantinha os 3 grupos. Um dos grupos eu não fazia nada, um grupo só manipulava e um grupo fazia imobilidade tônica. 1h30 depois você ia lá e processava o cérebro e tentava achar lá onde é que estava a sequência. Ou seja, para todas essas pombas, se você queria medir essas proteínas, você tinha que matar a pomba. Não tem outro jeito de ver o que está acontecendo no cérebro. Basicamente o processo é o seguinte: você faz o estímulo, no meu caso a imobilidade tônica, aí você anestesia o animal, aí você tira o cérebro, você tem que perfundir, né, tem que fixar no formol, no cérebro, e daí corta ele, faz histologia, né, corta ele no micrótomo, põe na gelatininha e tal. Põe na gelatininha, faz isso aí, corta as fatiazinhas no meu caso era 50 micrômetros, depois faz a reação por imunohistoquímica. Então você joga lá um anticorpo que reconhece CFOS, né, e ele depois... E daí, como que você mensura a quantidade dele? Então, aí a parte muito legal é que você tem... O que eu fiz foi tirar a foto das regiões do cérebro, né? Porque eu preciso de definição neuroanatômica. O cérebro não é uma massa uniforme, né? Tem diversas regiões, diversos núcleos. Então, tirava foto dos núcleos e contava na mão, né? Quantidade de bolinhas. Qual que corou, qual que não corou e tal. De núcleos corados com a reação. E eu li ali o trabalho, cara, a parte de metodologia é uns 178 banhos diferentes que tem que dar no negócio pra corar, velho. Eu fiquei de cara, eu lendo aquilo, puta que pariu, cara. Quanto tempo levava pra o processo todo, desde cortar a lâmina até corar, terminar de corar? Então, esse é trabalhoso, né? Depois que você tem o cérebro, você corta ele, eu tava demorando um dia pra cortar um cérebro. Uhum. Tá? Com bastante calma, assim, pra não estragar alguma coisa, assim. Porque esse processo também, você tem uma perda de material, né? Se você não tá bem fixado, se ele não tá depois bem blocado na gelatina, você tem que improvisar. Tem que ver o que tá dando de errado. Eu fui cortando devagar, demorava um dia para cortar cada cérebro. Aí depois que ele tá cortado, a reação em si só para CFOS demora 2 dias. Não é tão demorado assim. Tem muita espera entre um banho e outro, você tem que ficar esperando lá e tal. Sim, tem uns banhos de 20 horas e tal, né? Tem o anticorpo, por exemplo, o anticorpo primário você deixa overnight, então 18 a 20 horas. Depois você vai continuar a reação. Então eu começava num dia, fazia lá e tal, e depois no outro dia voltava e revelava. Continuava a reação. Não é tão complicado quanto parece, assim, essa parte. Só demora pra caramba. Demora porque, assim, toda vez que alguém vem me perguntar assim, eu queria fazer imunohistoquímica e tal pra ontem, vem sempre um pessoal meio desesperado, assim. Sim. Não dá, cara. Demora, assim. Não é assim. Depois a parte mais demorada ainda é o microscópio, né? Porque aí você tem que realmente conhecer o cérebro, ir atrás. Tem regiões que não são fáceis de delimitar onde começa uma, onde acaba a outra. Então você tem que perder muito tempo no microscópio. A maior parte desse trabalho foi microscópio. Mas as reações em si são rápidas. Assim, você faz várias secções de uma vez, né? Sim. Então acaba indo mais rápido. Massa. E também tem aquele problema, qualquer besteira que você faça desde a hora que você vai anestesiar o animal, influencia na qualidade do produto final lá da contagem de célula. Então você fez uma besteira há 1 mês atrás, você vai amaldiçoar o dia que você fez aquela besteira. Bota fé. Isso é complicado. E aí, o que você achou da relação de diferença e tal? Você encontrou regiões que eram mais ativadas, então, só na imobilidade tônica, que não eram tão estimuladas só com a manipulação e com o controle? Sim. Eu fui primeiro atacar um problema que eram 2 problemas, na verdade. Uma região do cérebro de mamífero que é bastante conhecida, que chama substância cinzenta periaquedutal. De novo.
substância cinzenta periaquedutal. Ela fica no mesencéfalo, lá no cérebro humano, no cérebro de mamífero, lá, e ela dá a volta no aqueduto cerebral, tá? Região do cérebro lá. E essa região é extremamente importante para comportamentos de defesa. Então ela é muito estudada, assim, até muitos grupos brasileiros foram pioneiros em estudar essa região do cérebro. Ela é muito interessante, porque ela meio que é o integrador entre o que acontece no mundo lá fora e o comportamento que o animal vai fazer. Então assim, até em humano fizeram esse experimento assim, de estimular eletricamente lá dentro do cérebro, lá essa substância cinzenta periaquedutal. E quando você faz isso num paciente humano, o cara fala que o mundo vai acabar, assim, o cara entra em desespero, fala que está sendo perseguido, que alguma coisa horrível vai acontecer. Então é uma região de controle de comportamento defensivos. Só que em mamífero isso é bem conhecido. Na ave, a gente não sabe nem onde era. Se é que tinha uma região que fosse homóloga ou uma região comparável a essa, a gente não sabe nem onde era, por causa de como o cérebro da ave se desenvolve, assim. Então, o mesencéfalo é uma das regiões que sofre uma lateralização, assim. Então, essa região está meio que espalhada, assim, no cérebro. A gente não sabe onde é. Foi o primeiro problema. E aí eu fui primeiro atrás dessa região, queria ver, né, onde nessa região do mesencéfalo tinha essa cefose. Eu achei algumas regiões interessantes ali, núcleo, que antigamente era considerado como parte do sistema visual, ele está lá ativado durante a mobilidade tônica. Ele parece ter mais relação neuroanatômica com o sistema de defesa ali, do que com o sistema visual. São uma das regiões. Aí eu fui atrás de outras, além dessa que foi a mais complicada, que parte mais significativa, assim, porque bota mais evidência de que existe certa homologia entre o circuito mesencefálico lá que controla a defesa entre mamífero e ave. Eu fui procurar outras regiões que também são relacionadas com comportamento de defesa. Hipotálamo, regiões que secretam lá, que controlam a pituitária lá, que secretam os hormônios relacionados com o estresse, né? Fui olhar hipocampo, amígdala, que é outra região que está envolvida com comportamento de medo. E tem um monte de resultados, assim, alguns deles eu não consigo explicar ainda, alguns eu consigo. Boto fé. Foi bastante interessante. Tem regiões que são muito ativadas com a mobilidade tônica, principalmente essas áreas mesencefálicas, assim, mas não são tão ativadas com a manipulação. E tem regiões que só são ativadas com a manipulação e não com a mobilidade tônica. Nossa, uma doideira, né? A gente esperava que fosse ativado com a mobilidade tônica, mas não foi só com a manipulação. Então tem uma conversa neuroanatômica meio complicada, né, nessa parte. Coisas que precisam mais estudos e tal, porque o cérebro é um negócio que é complicado, né? A gente não sabe direito como é que funciona, né? Tem esse ar de mistério, assim, é muito difícil estudar, né? Por exemplo, tem uma região que é uma região motora, que está super ativada durante a mobilidade tônica. Então, tem como explicar. A gente pode dizer assim, essas regiões provavelmente são neurônios inibitórios que estão fazendo uma inibição motora no nível do córtex motor lá, né? Pode ser uma coisa assim. Aquelas áreas do mesencéfalo lá que eu falei, que é onde a gente acha que é o equivalente do mamífero lá, da substância cinzenta periaquedutal, também é mais fácil de explicar, né? As regiões têm conexões com o hipotálamo, tem conexões com áreas motoras, então deve estar também inibindo a medula espinhal, tá? E tem outras regiões que são mais estranhas da explicação, assim, por exemplo, tem uma região que é uma área auditiva, que estava super ativada lá com a mobilidade tônica, mas não está tão ativada com a manipulação. Daí a gente tem várias coisas que a gente pode supor, mas para realmente, né, verificar se é isso, teria que fazer uma coisa tipo eletrofisiológica mesmo, colocar uns eletrodos lá e ver, mas em tempo real, né? Aí você vê em tempo real, porque essas áreas sensoriais, como essa área auditiva, o que pode ser? Pode ser o animal tá lá parado, mas como eu mencionei lá, a gente conversou, eles estão medindo o ambiente, né? Então, se eu tenho áreas sensoriais um pouco mais ativadas, quer dizer que o limiar de resposta delas é mais baixo, né? Então, qualquer sonzinho, isso acontece mesmo, você faz imobilidade tônica, qualquer som um pouco mais forte, o animal pula e sai da imobilidade tônica. Então, essas áreas auditivas podem ser isso, podem estar mais ativadas, né? O animal está voltando a atenção dele para os sons do ambiente. A nível central, né? A nível de processamento central dessa informação. Massa. Isso é uma das coisas mais interessantes que apareceu.
deixa eu fazer aquela pergunta sempre difícil, assim, né? Se você olhasse pro seu trabalho, né? Doutorado, 4 anos, você demorou pra fazer aí? Foi, 4 anos. 4 anos. Depois de 4 anos, estudando profundamente as pombas, o que você tiraria como o grande highlight do seu trabalho, assim, aquela coisa aquela contribuição científica que você se orgulha, né? Que dá aquele novo input pro arcabouço teórico desse. Caramba, velho, isso aí é profundo, hein? Profundo, né? Eu acho que, pelo menos uma das coisas mais interessantes do trabalho é a parte neuroanatômica, principalmente a parte do mesencéfalo, porque isso realmente coloca uma peça importante das evidências da homologia entre essa região do mesencéfalo com a de mamíferos, né? Quer dizer, a importância dessas regiões no controle de comportamentos de defesa, comportamentos de resposta ao estresse. Essa é uma coisa interessante. Acho que, de uma maneira geral, estudar um animal como pombo, assim, é muito interessante, porque pouca gente faz esse estudo. Normalmente a pessoa tá mais preocupada com estudar, pelo menos na neurociência, né? Então, você vai estudar ratos, vai resolver algum problema de patologia humana. Mas a minha preocupação sempre foi estudar a biologia. Eu quero saber como esse animal funciona, como é que ele faz para viver no ambiente que ele vive. Acho que essa discussão que eu coloquei no trabalho de doutorado, acho que é a parte mais legal, mais importante, assim. Estudar um animal que tá aí e ninguém liga muito pra ele, todo mundo acha que é um bicho burro, um bicho que tá aí, mas eles são muito interessantes, eles têm comportamentos muito interessantes e o jeito que eles usam o cérebro deles, as coisas que eles conseguem fazer com o cérebro do tamanho de um dedão é impressionante. O que demais, assim, eu fico feliz, na verdade, de ver trabalho no momento da ciência que a gente tem hoje em dia, né, com todo um novo mundo de técnicas e de avanços tecnológicos que permitem responder perguntas de uma maneira diferente, né, e pensar isso como os primeiros grandes naturalistas estudavam biologia de espécies, simplesmente observando de no ambiente natural e fazendo um paralelo com o que eu estudo, que é a ecologia. A gente sempre sente falta de ter explicações mais biológicas, fisiológicas, né, da história natural da espécie para explicar padrões em outras escalas, assim, né? Então, eu acho que até de um ponto de vista conservacionista, talvez não salte aos olhos para quem estuda neuro, né, ou biologia, e tem uma mega importância do ponto de vista conservacionista também. Entender, né, esses aspectos do indivíduo quando a gente consegue transferir essas características para a escala do ecossistema. Sim, eu concordo plenamente. Eu acho que assim, uma das abordagens que a gente utiliza no laboratório é uma questão de que só porque é complicado você fazer esse tipo de estudo em campo. Mas se o pessoal da ecologia, da zoologia de campo achar coisas que a gente possa correlacionar com o que a gente vê no laboratório, certo? É perfeito, porque aí tem realmente uma importância biológica naquilo que a gente está vendo, não é só uma coisa, sei lá, uma curiosidade ou uma coisa que acontece, sei lá, raramente, é uma coisa que realmente tem relevância para como animal vive, né? O que ele está fazendo no ambiente dele. Eu acho que tinha que ter mais dessa conversa, assim, entre a fisiologia, a neurociência e a ecologia. Uma pergunta você faz de acordo com a ecologia do animal, quer dizer, perguntas que eu posso fazer para pombo que eu não posso fazer para comportamento de rato, por exemplo, porque são ecologias completamente diferentes e não tem relevância biológica nenhuma. Não é uma pergunta que você pode fazer para pombo que você não pode fazer para bicho também, né? É verdade. Mas, viu, Montanha? Falando sério mais uma vez, assim, eu acho que uma das coisas que tem me emocionado, eu acho que essa é a palavra, nos últimos nichos, mais do que mostrar o nicho de cada um, a gente está cada vez mostrando a sobreposição dos nichos. Às vezes uma sobreposição não tão evidente, né? Porque provavelmente eu ou outros ouvintes, né, jamais, ou pouco provavelmente parariam para ler artigos científicos de áreas de primeira impressão tão distantes, e talvez em oportunidades como essa a gente consiga ver mais dessas intersecções, né, e voltar a buscar mais dessa multidisciplinariedade. Porque a biologia, ela estuda a vida, né, cara? Então a gente divide porque, cara, não tem como estudar tudo de uma vez, né, velho? Então a gente tem que estudar as partezinhas pra poder entender o conjunto todo. As partes íntimas também, né? Faz parte, né? É isso aí. Massa. Mas aí,
aí, Fernando, eu sempre achei que você foi estudar as pombas e tal, porque você gostava muito dos Animaniacs e ficava sempre intrigado com o Pomba, que era o Dom Pomba lá, que é o poderoso chefão das pombas nos Animaniacs. Não sei se você lembra desse desenho. Sim. Essa piada rolou várias vezes no laboratório, cara. Imaginei, cara. Quando pegava um pombo um pouco maior, assim, falava, putz, esse cara é o Dom Pombo. Mas então, vamos pegar o Dom Pomba aqui e vamos finalizar por aqui, então. Agora, nesse momento, depois de discutir um monte de coisa sobre Pomba, vamos deixar pro final aqui agora, esse espaço aberto pra você, Fernando, deixar uma mensagem final aí pra quem tá escutando a gente sobre esse mundo neurofisiológico aí das pombas. Eu acho assim, ó, você fazer um trabalho científico, acha alguma coisa que te interessa e faz o que você acha que te deixa curioso, não vai atrás do que tá na moda ou o que dá dinheiro, porque não vai trazer nenhuma satisfação pessoal. Mas acho que essa é a máxima, todo mundo que de fato sempre quis fazer biologia ou virou biólogo, é a curiosidade, a tal da curiosidade. Pois é. Eu acho que qualquer um que queira fazer um trabalho científico tem que ir atrás de uma coisa que te chama atenção, que te deixa curioso para descobrir o que é aquilo. Fazer um trabalho porque tá na moda, ou porque alguém falou para você que você devia fazer, ou porque é o que tem financiamento hoje, eu acho que não vai trazer tantos benefícios assim para a ciência. Se a pessoa faz uma coisa por curiosidade, porque ela quer realmente descobrir aquilo ali, eu acho que é o melhor caminho para fazer um trabalho bacana. É assim que os trabalhos ficam bons, né? Eu acho. Pelo menos assim que a pessoa tem motivação para fazer alguma coisa. Né? Exato, Eu vejo muita gente no meio do mestrado, do doutorado, falando, poxa, eu tô fazendo isso aqui, mas o que eu não sei, o que eu quero, não sei se é isso que eu tô fazendo, se é o que eu quero da minha vida. Eu falei, tá tentando resolver um problema que não é o seu problema. Você devia achar o seu problema pra resolver. Bonito, boa mensagem. Quem diria? Escreve uma música sobre isso. Né? Já tem uma música sobre isso, um pedacinho dela é assim, ó. As pombas quando voam. É isso aí, muito, muito massa. Então foi bem legal. Mais divertido do que a gente imaginava, né, Chuck? É isso aí. É isso aí. Então a gente fica por aqui. Queria agradecer muito a você, Fernando, por ter aceitado aí o convite para participar aqui do Nicho. Eu que agradeço, cara, foi divertido. O prazer é nosso, cara, porque a gente tá aqui fazendo esse projeto exatamente para isso, para trazer, levantar a discussão e se divertir um pouco também, porque é sempre bom te dar umas risadas falando de pomba. Quem diria, né? Mas é isso aí, muito obrigado a vocês dois novamente. Nos vemos. Eu sempre falo nos vemos, né, Tchê? Nos vemos, nos ouvimos, né? Na verdade, só eles que te escutam. Pois é. Não, mas eu me escuto também bastante, então tudo bem. Narcisista. Tem que escutar pra ver se ficou legal, né, cara? Senão não tem. Foi um prazer aí compartilhar esses momentos dessa madrugada com você. Não é o Pijama Show, né? Mas a gente pegou até começo da madrugada. E foi bom, sempre bom estar convosco. Montanha também, estamos aí sempre que puder. É isso aí. Valeu, brigadão, cara, pessoal, foi legal pra caramba, me diverti. E quando quiserem falar mais besteira sobre pombo, discutir biologia, eu tô sempre aí disposto. Chamamos pra falar de metal também, que... Pode ser também. É isso aí, então. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Voltamos no próximo episódio do Nicho Podcast. Até mais. Valeu, galera. Valeu, boa noite. Falou. Se podcast, se não pode, diz. E eu sou o Juquinha, esse é o Nicho, onde a biologia é o nosso recurso. Caralho, Chuck. Não consigo mais fazer isso não, velho. Ai, que bosta. Vamos lá.
Eu queria falar que eu tô me contendo pra não fazer um monte de piadinha pronta, né, cara? Por exemplo, o cara foi tentar entender o que acontece por dentro da pomba, né? Então, Chuck, você pode largar essas piadinhas, não tem problema. Você vê que agora, mas você vê que agora eu tenho um insight único sobre como a pomba funciona, né, cara? Exatamente. Tem uma visão singular. Exatamente. Eu sou o maior especialista em pomba desse podcast. Tá, tô brincando contigo. Mas, Não, isso aí, continua. O que você ia perguntar, Chuck? Fala. Parou no filtro. Parou no filtro? Tá, Parou no beleza. filtro. Bom saber. Então, Tem as que passam no filtro e depois não passam no filtro da edição, né? As que passam no filtro antes. Não. Então, meu ruim, Deus, cara. Era porque... pesado.